Glória a Deus, a paz de Cristo a todos. Amém. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o de número 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 14. É sempre bom poder ministrar a palavra do Senhor. Sempre costumo falar que, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, também é um privilégio muito grande poder estar aqui anunciando a palavra de Deus. Os irmãos acharam Filipenses, capítulo 3? Amém? Estão procurando lá no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa carta aos Filipenses foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu em suas prisões. Ele, por um tempo, foi um grande perseguidor da igreja, daqueles que estavam seguindo a Jesus. E em dado momento ele teve um encontro com o Senhor e aquilo ali mudou a vida dele. Mas a partir dali ele passou a experimentar coisas, como ele mesmo vai falar lá na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, coisas que aos homens não era normal se conhecer. Ele provou de coisas inefáveis do reino de Deus, mas ao mesmo tempo também ele foi muito perseguido, açoitado, passou por algumas prisões. Então imagine um homem que provou coisas extraordinárias do Senhor, mas também provou coisas que aos homens normais talvez não suportassem. Em alguns momentos ele vai dizer que chegou a se desesperar até da própria vida. Tamanha era a crise que ele estava vivendo. E em algumas prisões que ele passou, sendo torturado, apanhando. E no meio em uma dessas prisões é que ele escreve essa carta à igreja que estava em Filipos. Ele recebe ali da igreja uns donativos que foi enviado por Epafrodito, você vai ver isso lá no capítulo 4. E ele se alegra pelos donativos que foram enviados, mas ele diz que aquilo ali para ele, em outras palavras, é algo normal, porque ele já estava acostumado a viver daquela forma. Tanto fazia viver bem, quanto estar mal, aquilo ali para ele não era problema. Ele estava acostumado a gerenciar essas crises. Só que nós, muitas vezes, não estamos tão acostumados com as crises que nós temos na nossa vida, com as crises pelas quais nós passamos. Às vezes nós chegamos também a pensar em parar, a pensar em desistir. Alguns até se desesperam da própria vida. Mas o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele escreve essa carta aos Filipenses para lembrá-los algumas coisas e dar algumas orientações, sobretudo para alegrá-los, para dizer: olhe, continuem firme, continue sempre abundante, continue sempre trabalhando, continue sempre fazendo, porque mesmo que ele estava preso, ele sabia que aquilo ali para ele era algo do qual ele não devia se apegar, era algo que ele não devia estar ali padecendo por conta daquelas coisas. E nós temos essa dificuldade muitas vezes de gerenciar nossas crises. E ele traz aqui alguns ensinamentos, porque o povo, aquela igreja, estava sendo perseguida. E essa carta é justamente para lembrar isso a eles, para dizer para eles: eu estou preso, mas ainda assim há em mim uma esperança, porque eu creio no Jesus que me salvou. E toda a carta aos Filipenses, ela é para lembrar o povo dessa esperança que é em Cristo. Ela fala, o poema que está lá no capítulo 2 do livro de Filipenses, onde ele fala a respeito do Jesus que tomou a forma de homem para se revelar a mim e a você. E esse mesmo Jesus é quem nós devemos buscar, apesar de nós também pudermos buscar outras coisas aqui na terra. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é com esse intuito,
Ele tem esse intuito de fazer alegrá-los. Mas o texto que nós lemos, ele é muito específico com relação a algumas coisas. E ele traz isso à memória dos filipenses para que eles pudessem não esquecer das promessas do Senhor. E para que eles pudessem não esquecer daquilo que Deus falou também a respeito deles. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus te trouxe aqui para fazer você lembrar, para rememorar a você todas as promessas que Ele fez. Porque quando nós estamos, às vezes, no meio das crises, principalmente quando nós estamos passando alguma dificuldade, somos tendenciosos a achar que Deus nos esqueceu, a achar que Deus nos abandonou. E essa carta, quando ele começa a falar aqui nesse trecho especificamente, ele começa dizendo a respeito disso. Você vê que ele começa aqui no versículo 12 e 13, ele vai falar, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha me aperfeiçoado, ou seja, eu passei por todas essas coisas, mas ainda não me tornei maduro o suficiente. Mas ainda que eu não tenha me tornado maduro o suficiente, eu tenho algo para dizer para vocês, que eu prossigo para o alvo até alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Interessante é quando ele vai dizer, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. É que se você for ler o começo desse capítulo, ele está falando a respeito das credenciais dele. E quando se falava do apóstolo Paulo, a gente não estava falando de qualquer pessoa. A Bíblia não está falando de qualquer tipo de cristão. Nós estamos falando do homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, alguém que suportou dores e anunciou o Evangelho de uma forma como ninguém fez. E ele vai falar, lá a partir do versículo 5, do 4 ele vai dizer, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que é que ele estava dizendo? O meu currículo é excelente. O meu currículo é o melhor que tem aqui. O meu currículo está acima de todo e qualquer currículo que está aqui perto de mim. Mas ele estava dizendo, ainda que eu tenha esse currículo, eu considero tudo isso, tudo que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Jesus. O que é que ele estava dizendo para mim e para você? Em meio às nossas crises, nós precisamos saber quem somos. É o primeiro passo que você precisa saber. Porque só consegue permanecer de pé aquele que sabe quem é. Só consegue permanecer de pé aquele que sabe que Jesus chamou ele para uma obra. E ele estava dizendo, eu tenho um currículo invejável, mas isso para mim não significa nada. O que é que ele estava dizendo? Eu não posso me ensoberbecer com aquilo que eu sou. A despeito de todas essas coisas que eu sou, eu não posso me considerar que tenha alcançado alguma coisa. E quando nós estamos na crise, corremos esse risco. Qual o risco? Ou de acharmos quem somos, quem não somos, alto demais, ou nos menosprezarmos. A gente sempre enfrenta esse dilema. Ou grande demais, ou pequeno demais para enfrentar tudo que nós temos enfrentado. Mas o que Jesus quer falar conosco a respeito dessas palavras aqui do apóstolo Paulo é algo que nós devemos nos deter para que a gente possa continuar caminhando em meio às crises que nós estamos passando. Sobretudo, o que vai nos derrubar é muito mais o quão pequeno nós achamos do que quão grande nós somos. É normal você tentar se diminuir. Você vê lá Números, a partir do versículo 12 ali, do capítulo 12, você vê que os espias, quando foram para a terra prometida, 10 deles viram que na terra havia gigantes e diziam que os gigantes eram tão grandes que eles olhavam eles como se fossem gafanhotos. Ou seja, eles não eram aquilo, mas a forma como eles estavam se vendo diante da adversidade que estavam enfrentando, tornavam eles algo minúsculo, algo pequeno. E Deus te trouxe aqui para dizer que você não é isso que você está pensando que é. Na Via Láctea, nós temos uma média ali de 300 bilhões de estrelas. O Instituto Nacional de Pesquisa vai dizer que varia de 200 a 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. E o salmista,
ele vai dizer, no Salmo 147, que Deus conhece a todas elas e chama as suas estrelas pelo nome. Nós estamos falando de mais ou menos 300 bilhões de estrelas. Coisas que Deus criou e jogou no universo. Quanto mais a mim, quanto mais a você. Será que Deus nos esqueceu? Eu tenho certeza que não. Ainda que você pense que sim, ainda que você se sinta abandonado por pai, por mãe, Isaías vai dizer que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama. Eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de você. Você pode até estar pensando que caminha sozinho, que anda sozinho, que está abandonado, mas Deus está dizendo para você nessa noite, meu filho, minha filha, da mesma forma que eu conheço o nome das estrelas, eu sei o teu nome, eu sei de onde eu te tirei, eu sei aonde eu vou te colocar. Era isso que ele estava dizendo, eu estou preso, mas a minha condição não quer dizer nada diante daquilo que eu sou. É isso que ele estava dizendo para mim e para você. As nossas credenciais, elas são nada diante do que Jesus é na nossa vida, do que Jesus nos torna. Deus, quando ele quis criar o universo, tudo para ele disse haja. Haja luz, haja luminares, e assim foi. E foi criando cada coisa. Mas quando ele foi fazer o homem, ele reuniu a Trindade e disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele se relacionava com o homem no Jardim do Éden, até que esse relacionamento foi quebrado. E quando o relacionamento foi quebrado, a forma que Deus encontrou de voltar a se relacionar comigo e com você, a forma mais eficaz que ele encontrou de se relacionar, foi enviando seu filho Jesus na forma humana. Por quê? Porque ele dizia, o povo não me conhece mais, então eu vou enviar alguém com a imagem e semelhança deles, para que eles possam entender assim como eu sou. Então, você pode até se achar pequeno, você pode até se achar insignificante, você pode até se achar alguém do qual não é digno de estar vivendo tudo que você está vivendo, mas para o Senhor, você é a imagem e semelhança dele. Deus, quando quis fazer a mim e a você, ele fez algo semelhante a ele. Tudo que ele criou é muito belo, tudo que ele criou é muito bonito. A natureza, os mares, tudo que nós vemos é algo perfeito, é algo, você vê algumas fotos aí, é algo deslumbrante. Mas eu e você somos diferentes. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E é isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção nessa carta. Porque ele vai dizer, em outras palavras, não pense que vocês são alto demais por terem alguns credenciais, alguma coisa no currículo, mas também vocês não são insignificantes, porque para mim vocês têm valor. Pode alguém ter dito para você algo do tipo que você não tem valor, pode alguém ter te desprezado, pode alguém ter menosprezado você, ter ridicularizado da sua vida, mas para Deus você tem valor. Para Deus você representa algo importante. E é isso que ele vai dizer, porque a ideia que ele traz aqui é, eu não posso esquecer de quem eu sou. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Mas para Deus, eu não sou só isso. Eu sou algo muito maior. E a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você estiver enfrentando as suas crises é saber quem você é. Saber que você foi formado pelo Senhor, você é a imagem e semelhança do nosso Deus. E uma outra coisa que ele fala para a gente aqui no versículo 13. Irmãos, não pense que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. E ele dá 3 recomendações. E é isso que nós vamos aplicar aqui para a nossa vida, para a gente poder entender qual é a receita, se eu posso dizer assim, de acordo com esse texto. Não que só tenha isso, mas de acordo com esse texto. E ele vai falar, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Nós temos dificuldade de encerrar ciclos na nossa vida. Nós temos dificuldade de encerrar as coisas para começar coisas novas. E quando ele vai dizer para mim e para você, quando ele vai dizer esquecendo-me, ele está falando que nós devemos esquecer disso constantemente. Esquecer de quê? Esquecer do Paulo que era pecador antigamente. Do Paulo que perseguia a igreja. Do Moisés que vivia no mundo. Do João, da Maria, que também vivia fazendo coisas que não agradavam ao Senhor.
Ele diz, você precisa esquecer dessas coisas. Por quê? Porque você já foi perdoado. Não há pecado que Jesus não tenha perdoado na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele disse assim, está consumado. Não há nada do que te acusar. Então quando ele diz, esqueça do que passou. Porque tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Tem pessoas que vivem se martirizando, sendo o seu algoz, maltratando-se a si mesmo, quando Jesus já te perdoou. Talvez você tenha ferido alguém, ou talvez você tenha sido ferido por alguém, e você não consegue perdoar, nem consegue liberar perdão para essa pessoa. Quem perde é você, por não conseguir esquecer das coisas que se passaram. E a receita que ele nos dá é, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ou seja, quando você estiver vivendo suas crises, quando você estiver em meio às suas dificuldades, às perseguições, às calúnias, às injúrias, às prisões, esqueça o que passou. Passe a viver daqui para frente uma nova vida. Deixe as práticas e as coisas negativas para trás. Deus, quando vai chamar Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz algo interessante. Ele tinha algo para fazer através de Abraão. Mas para isso ele chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando ele estava falando aquilo para Abraão, ele estava dizendo, Abraão, você precisa deixar algumas coisas para trás. Você precisa deixar alguns pesos para trás que estão te impedindo de experimentar o que eu tenho para a sua vida. É simples. E nós vemos, Abraão, ele obedece à ordem do Senhor. Abraão larga o que tem e vai seguir a direção de Deus. Por quê? Porque ele esquece do que se passou. A casa de papai e mamãe é muito boa, mas está na hora de experimentar algo novo agora. É isso que Deus faz na vida de Abraão. Ele diz, eu quero te dar agora, fazer através de você, pai de multidões. Se Abraão nunca tivesse deixado a casa do seu pai, ele nunca teria experimentado ser pai de multidões. Se Abraão não tivesse fechado aquele ciclo da vida dele, ele nunca teria experimentado o que ele experimentou. Ele não estaria sendo descrito na Bíblia como o pai da fé. E talvez você está aqui deixando de experimentar coisas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, porque você tem dificuldade de encerrar ciclos na sua vida. O medo de deixar o que passou coloca a gente no comodismo. O medo de fechar, de virar a página, de fechar a porta, encerrar o ciclo, coloca a gente no comodismo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ei, tem algo novo para a sua vida, tem um novo de Deus para você. Você precisa esquecer o que passou para poder receber algo do Senhor. E tem pessoas aqui que estão vivendo um ciclo vicioso, porque não conseguem encerrar bem um ciclo para poder começar outro. Está sempre rememorando ou revivendo coisas do passado. É alguém que te feriu. É alguém que fez alguma coisa com você há 30 anos atrás e você ainda está preso nisso. Você ainda está pensando nessa pessoa. Você dorme e acorda pensando no dia que você vai dar uma resposta para essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que você que veio aqui, porque Deus está falando comigo e com você que estamos aqui. Esqueça o que passou para que você possa experimentar o novo de Deus. A mulher de Ló, Gênesis capítulo 19, ela teve a oportunidade de sair de um lugar que foi destruído. Quando ela olha para trás, ela estava dizendo, eu queria estar vivendo aquilo ali. Eu saí, mas eu queria ter voltado. E em vez dela experimentar o novo que Deus tinha para ela, ela experimentou o castigo do Senhor, porque não queria sair de onde Deus já tinha arrancado ela. E o nosso problema muitas vezes é esse. Deus quer nos tirar de um lugar e a gente, cabeça dura, fica remoendo e não sai daquele lugar. Deus quer botar a gente num campo novo, num lugar novo, derramar coisas novas sobre a nossa vida e nós permanecemos no velho. Para que o novo seja derramado, o velho precisa passar. Quando nós falamos a respeito de esquecer o passado, não estamos falando de você ter uma amnésia, esquecer tudo o que fizeram com você.
Mas o que fizeram com você, se não te matou, parece um jargão, mas só fez te fortalecer. Olhe quem você é hoje e olhe quem você era quando aquela situação aconteceu. Olhe como ferido você ficou e quão forte você está hoje. Você já parou para pensar nisso? Se aquilo ali não tivesse acontecido, você não teria chegado onde você chegou. Se você não tivesse percorrido o caminho que você percorreu, você não estaria no lugar que você está hoje. Foi por conta das coisas que te aconteceram, por conta das crises que te passaram, por conta dos obstáculos que você precisou passar, que Deus te fez essa pessoa forte que você é hoje, capaz de suportar tudo o que você tem suportado. Esse saudosismo coloca a gente preso no passado. Quantas pessoas chegam e dizem assim: rapaz, teve uma época que eu vivia muito bem. Eu tinha não sei quantos carros, eu tinha não sei quantas casas. Eu vivia muito bem. Hoje, não é mais daquela forma. Eu tinha uma empresa, a empresa fechou. Mas naquela época era muito boa. Ei, meu irmão, minha irmã, aquilo ali foi bom naquele tempo. Hoje a história é outra. Hoje já mudou e Deus tem muito mais ainda para fazer para a sua vida. Talvez você esteja olhando para aquela coisa ali como colocou lá em cima num pedestal dizendo eu era muito bom. E Deus está dizendo para você não. Você continua sendo. Eu ainda tenho muito para fazer através de você. Você ainda não deu tudo o que tinha que dar. Eu tenho mais e mais para fazer sobre a sua vida. Mas tem pessoas que ficam vivendo do passado, olhando para trás e pensando como foi bom. Deus tem algo melhor para frente. O que você viveu foi maravilhoso, mas aquilo foi por um tempo. Agora Deus tem coisa nova. Não é porque começou daquele jeito que tem que terminar daquele jeito, não. Esteja aberto para receber o novo de Deus. Só que o novo de Deus, ele vem cheio de surpresas, cheio de coisas que você ainda não sabe fazer. Isso muitas vezes causa medo. Mas é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Para que você possa dar o segundo passo, que é avançar para as coisas que estão adiante de você, você precisa primeiro esquecer o que passou. E ele diz: esqueça o que passou e avance para as coisas que estão adiante. E eu penso que isso é uma decorrência lógica do texto que nós estamos lendo. Se ele diz para você: continue avançando para as coisas que estão adiante, é porque há um futuro para você. Há uma esperança para você. Jesus é a luz no fim desse túnel que você se encontra. Se Ele está mandando você avançar, é porque tem algo novo na frente, tem algo bom na frente. O povo tinha saído do Egito, Deus tinha arrancado o povo do Egito com um braço forte. O povo viveu coisas extraordinárias naquele deserto. Mas quando eles se deparam com o Mar Vermelho na frente deles, o povo entra em desespero. E a primeira coisa que pensa é o quê? A gente devia estar lá. Porque pelo menos lá tinha cova para a gente morrer. A gente vai morrer aqui agora, na frente do Mar Vermelho. Lá no Egito tinha cova. Primeira coisa, primeiro obstáculo que o povo encontra, pensa em voltar atrás. Aí Moisés faz o quê? Clama ao Senhor. Aí a resposta de Deus vem na mesma hora, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tem hora, irmãos, que nós estamos diante de obstáculos intransponíveis. Obstáculos que não dá para passar. Ou você pensa que o povo pensou em passar alguma coisa, mas a ordem de Deus era: avance. Diga ao povo que marche. Se Deus está mandando, é porque vai se abrir o Mar Vermelho. Se Deus está mandando, é porque a porta vai se abrir. Se Deus está mandando você andar, não é para você ficar pensando se tem chão na frente, se não tem. Você bota o pé e ele vai botar no chão. A ordem de Deus foi: Moisés, diga ao povo que marche. Marchar é comigo, marchar é com você. Abrir o mar é com o Senhor. É por isso que ele diz: avance para as coisas que estão adiante. Há uma ordem no imperativo: avance. Continue avançando, não é parando, pensando em cada momento, não é andando e pensando se vai dar o próximo passo, não. É avançando, é andando, é caminhando, e Deus vai abrindo a porta, Deus vai abrindo o mar e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Depois que passa o Mar Vermelho, Moisés é morto, o povo se depara dessa vez agora com o Jordão, às portas da terra prometida.
às portas de receber a promessa que Deus tinha feito a eles lá atrás, eles se deparam com outro obstáculo que não dava para passar. Aí Deus diz para Josué: Josué, eu vou te honrar na frente do povo, mas eu quero antes cumprir uma missão contigo. E Josué diz: santifiquem-se, manda o povo se santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu não sei há quanto tempo você está diante desse Jordão, esperando ele se abrir. Eu não sei há quanto tempo você está diante dessa porta, esperando ela se abrir. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é: avance, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E quando os sacerdotes vão entrando, o texto fala que as águas foram represadas e o Jordão secou nas duas margens, e o povo passou, e os sacerdotes ficaram no meio do rio, até que todo o povo passasse. O texto vai falar que quando os sacerdotes tiraram o pé do rio, a água voltou a correr. Isso é proteção de Deus sobre a minha vida, isso é proteção de Deus sobre a sua vida. Quando você está avançando, fazendo a vontade do Senhor, Ele está cuidando de você. Você está com medo, mas Deus está cuidando. Você está com medo, mas Deus está te protegendo. Deus está blindando a sua casa. Enquanto nós obedecemos a ordem de Deus, Ele está cuidando de nós. O povo passa pelo Jordão, e a primeira cidade que se depara é Jericó. Cidade fortificada também. E há uma ordem também do Senhor: diga ao povo que uma vez por dia, durante 6 dias, dê uma volta na cidade. E o povo vai fazendo, o povo vai andando. Quando chegar no 7º dia, diga ao povo que dê 7 voltas e toque a trombeta e dê o grito, que as muralhas vão cair. Irmãos, o texto fala que a muralha caiu depois do grito. Mas o fato é, as 6 voltas não foram em vão. A obediência do povo em dar as 6 voltas não foi em vão. Deus tem visto que mesmo você com dificuldade, mesmo passando por tudo que você tem passado, você tem dado as voltas que Deus está mandando. Você tem caminhado pelos caminhos que Deus está mandando, mas você está avançando, o povo estava avançando. Eram 6 voltas sem ver nada acontecer, mas o povo estava dando, o povo estava obedecendo a ordem do Senhor, que era dar as voltas. Quando foi na última volta, deu o grito, a muralha caiu. A muralha que está sobre a sua frente também vai cair pela sua obediência em avançar de acordo com a vontade do Senhor. A ordem de Deus para o povo era essa. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo a gente entender nesse momento. Quando ele fala para a gente avançar, está falando de coisas que estão à frente. Por isso que ele diz: esqueça logo o que está atrás, para que você não fique olhando para trás, para que você consiga enxergar o que está à sua frente. Avançar é isso, é você partir para aquilo que está à frente. Significa você ir além, você se mover, você impulsionar para ir para frente. O ano pode até ter começado ruim. Esse mês de outubro parece que não vai mais acabar. Hoje ainda é dia 30. Amanhã é 31. Sexta-feira é dia 1º, é um novo ciclo. Tem algo novo chegando. Tem 2 meses ainda para o ano acabar. Está 10 meses só problema, só confusão na minha vida, só coisa ruim. Ainda tem 2 meses da frente para a gente poder conquistar, para a gente poder avançar, para Deus fazer algo extraordinário na nossa vida. Irmãos, toda vez que você pensar na sua vida, todos os problemas que você está vivendo, eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. Eu fico imaginando a minha vida como seria se esses problemas acabassem. É um problema financeiro? Eu fico me imaginando com dinheiro, muito dinheiro, não é pouco não. É um problema de saúde? Eu me imagino já curado. É um problema familiar? Eu imagino tudo em paz. É assim que eu penso, e se eu penso dessa forma, é porque é uma esperança de algo melhor acontecer. Se você consegue enxergar um futuro para essa sua empresa, se você consegue enxergar um futuro para o seu casamento, se você consegue enxergar um futuro para a sua saúde, é sinal de que Deus pode fazer algo na sua vida.
Deus não precisa da gente para nada, mas aí Ele precisa de uma coisa, que a gente creia no poder dEle em fazer. Deus é um Deus de coisas novas, e para que a gente possa avançar para aquilo que está adiante, a gente precisa acreditar. Para receber o vinho novo, os odres precisam estar novos, porque do contrário, vai se romper, não vai dar certo. É a gente andando e Deus fazendo. É a gente avançando e o mar se abrindo. É a gente avançando e o Jordão se abrindo. É a gente avançando e as muralhas caindo. Não sei se você está entendendo, mas a ordem de Deus para mim e para você é: meu filho, se levanta da cama amanhã, mas não com essa cara que você levantou hoje. Levanta com cara de quem vai vencer, com cara de quem vai resolver, com cara de que a porta vai se abrir. Levanta como quem vai ganhar algo do Senhor. É isso que Deus quer de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu estou preso aqui, mas eu não lembro de nada que passou. Eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. O meu futuro não é esse aqui, não. Eu estou passando por essa situação, mas o meu destino não é esse. Para você pode ser a fim da linha. Para você pode estar pensando: acabou para mim, mas para Deus não. Deus tem um novo começo para você. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que dizemos assim: já era. Acabou, para mim não vai dar mais. E Deus sempre traz algo novo. Isso é uma palavra de esperança para a nossa vida. Isso é uma palavra para que a gente possa sair daqui crendo, para que a gente possa sair daqui de posse da nossa vitória. E ele continua. Ele vai dizer: eu não só avanço, mas eu também prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo. Prosseguir é diferente de avançar. Avançar é você dar o start, é você começar. Prosseguir é você ter constância naquilo que você está fazendo. Prosseguir é não desistir da oração que você faz. Ana, a mãe de Samuel, ela caminhava por vários anos ali, sendo xingada, sendo injuriada, sendo humilhada, porque não tinha filho, mas ela nunca desistiu de ir ao templo. O marido ia lá, ela ia com o marido adorar. Ela tinha constância no que fazia, ela prosseguia em direção ao seu sonho. Até o dia que Ana entendeu que o propósito da oração dela não deveria ser para a própria vida dela, mas para glorificar o Senhor. E ela faz uma oração a Deus: se o Senhor me der o filho que eu tanto espero, eu vou entregar na tua casa e ele vai te servir. E ela está ali fazendo aquela oração. O sacerdote confunde, pensando que ela estava embriagada. E ela diz: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada. Era isso que Ana sentia, era amargura na sua alma. Mas o sacerdote libera uma palavra para ela naquele dia, de que a oração dela ia ser respondida. E o interessante de Ana é que ela não esperou coabitar com o marido para acreditar que ia ter o filho. Não. A fé dela foi suficiente para que quando o sacerdote liberasse a palavra, ela cresce no seu coração. E o texto vai falar que ela creu a partir do momento que a palavra foi liberada sobre a vida dela. Não espere nada acontecer na sua vida para você começar a crer. Creia para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. As orações que você vem fazendo, as campanhas que você vem fazendo, continue, porque o nosso papel está em orar, está em clamar ao Senhor, e o papel de Deus é realizar, porque o milagre que nós precisamos, o Senhor já tem. Eu não sei quanto tempo você ora pelas coisas que você tem orado, mas Ana, ela não olhava para aquilo que estava ao lado dela. A alma dela estava amargurada, mas ainda assim, ela continuava constante e prosseguindo. A alma dela estava doendo, ela estava com a alma doendo, mas ainda assim, ela continuava prosseguindo para alcançar aquilo que ela esperava. Continue caminhando, ainda que você esteja com a alma amargurada, ainda que você não esteja vendo nada acontecer, prossiga para o alvo, para aquilo que você tem, para o seu objetivo, aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a ordem de Deus, constância. Você ainda não é o melhor naquilo que você faz, mas continue fazendo o que você vai se tornar. A empresa ainda não é do tamanho que você pensava, do que você imagina, mas começa pequeno mesmo. Continue que um dia vai se tornar grande.
Deus ainda não abriu a porta que você tanto sonhava, abriu apenas uma janela, mas vai chegar o dia que as comportas do céu vai se abrir sobre a sua vida, e aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer de uma forma que vai transbordar. Irmãos, eu falei aqui no primeiro culto também, o grande problema nosso é que muitas vezes Deus chega para nos abençoar, e quando Ele chega encontra o canto mais limpo do mundo. Ele vem aqui para nos abençoar, a gente já saiu, porque a gente não está prosseguindo, a gente não está sendo constante. Aí Ele vai para lá para nos abençoar, quando chega a gente já não está mais. Ana não. Todo ano ela estava lá, humilhada, mas estava. Chorando, mas estava. Passando por dificuldade, mas estava. Eu não sei se você está guardando alguma semelhança com a sua vida, mas eu guardei com a minha. Mesmo orando muitas vezes pela mesma coisa. Às vezes sofrendo, chorando pelas mesmas coisas. Apresentando a campanha há anos pela mesma coisa. Mas prosseguindo para o alvo. Perseverando aqui na campanha. Apresentando diante do Senhor. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. O profeta chegou para o rei Ezequias para dizer para ele que ele ia morrer. Ele disse: ei, guarda a tua casa, se arruma aí, porque tu vai morrer. E aí o texto vai falar que ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor. A oração que mudou a sentença que tinha sobre a vida dele. Tem sentenças sendo mudadas hoje por conta da tua oração, por conta da tua perseverança, porque você está prosseguindo. Tinha sentenças contrárias à sua vida, mas tem sentenças sendo mudadas por conta da tua perseverança. Irmãos, não foi o homem quem tinha dado a sentença, foi Deus dizendo: vai morrer. A oração dele mudou a sentença de morte. A vontade dele de fazer mais, de fazer algo para Deus, a vontade de continuar caminhando, mudou a sentença que estava sobre a vida dele. Esse é o poder da gente conseguir perseverar, da gente conseguir prosseguir para o alvo. Mas ele não finda por aí, porque ele vai dizer: eu prossigo para o alvo. Para quê? Isso tem um objetivo. E o objetivo é ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Quando ele se refere a ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus, ele está falando de algo que, na nossa corrida natural, é algo que nós não podemos encontrar. No final de tudo, não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. No final de tudo, não adianta a gente trabalhar, se cansar e perder a nossa alma. Esaú, pelo cansaço, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Não adianta a gente trabalhar demais e no final perder a nossa salvação. Ele estava dizendo para vocês precisam ter uma esperança. Para isso, vivam como alguém digno do Senhor. Esqueça o que passou, avance para as coisas que estão adiante e prossigam. Mas não abandonem a Jesus. E quem estava dizendo isso era o apóstolo Paulo, que em outro tempo era um perseguidor da igreja. Era alguém que estava perseguindo os cristãos. Foi alguém que consentiu com a morte de Estevão. E nesse mesmo momento ele estava dizendo: Filipenses, avancem para aquilo que vocês têm tentado conquistar aqui na terra. Mas não esqueçam, nós temos um prêmio para receber no céu. Isso é o que é mais importante na nossa vida. Conquistar é bom, avançar é bom, ganhar é bom, ter é bom. Mas nós precisamos entender que essa corrida, ela vai findar em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé? O versículo 7 vai dizer para a gente que tudo aquilo que ele tinha, pelo seu nascimento e pelo seu currículo, o que para ele antes era lucro, ele passou a considerar perda por causa de Jesus. O que é que ele estava dizendo?
nada do que eu tenho significa alguma coisa diante do que Jesus pode fazer por mim, do que Jesus fez por mim. Era isso que ele estava dizendo para mim e para você, que as coisas, que o foco dele não estava nas coisas que ele tinha conquistado, mas em ter a Jesus. E eu me dirijo agora a palavra a duas classes de pessoas. São pessoas que estão vivendo crises terríveis, problemas terríveis, que não sabem como continuar. E Deus trouxe você aqui, porque quando a gente decide vir à casa do Senhor, é o Espírito Santo quem nos conduz. Essa palavra, ela tem direção, de alguma forma ela fala com cada um de nós. Mas se eu puder centralizar tudo aqui, está nessa palavra do apóstolo Paulo, para que a gente não possa perder o foco, o alvo que é Cristo Jesus. Gerenciar as nossas crises é algo maravilhoso. No encontro que ele teve com Jesus, ele se pôde sentir o poder daquele encontro. Mas o que fez ele escrever essa carta e dizer tudo o que ele disse foi a presença de Jesus na vida dele. Você pode entrar aqui quantas vezes você desejar e eu tenho certeza que você vai sentir sempre esse poder de Jesus aqui. Porque aqui pessoas são curadas, aqui vidas são libertas. Isso é o poder de Jesus na nossa vida. Mas só a presença de Jesus é que nos faz continuar caminhando. A maioria das pessoas que aqui estão, em algum momento da sua vida, foram impactados por esse poder, mas decidiram carregar a presença de Jesus. E é isso que nos faz continuar. É isso que nos faz continuar avançando. É isso que nos faz continuar prosseguindo para o alvo. Mas você que está aqui precisa tomar essa decisão. E é algo que você precisa decidir. Chegou a hora de você parar de procrastinar essa decisão. Chegou a hora de você dizer assim: eu quero a presença de Jesus na minha vida. Eu quero Jesus caminhando comigo agora. Eu não quero mais sentir uma alegria de um culto. Eu não quero mais sentir um êxtase de um culto maravilhoso. Sair daqui leve, dizendo: é muito bom estar na casa do Senhor, ouvir a presença, ouvir a voz de Jesus. Não. Essa palavra é para você que precisa sair daqui carregando a presença de Jesus. E eu quero saber nessa noite se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você já pregou, já cantou, já foi obreiro na casa do Senhor. Talvez você tenha um ministério que está enterrado e precisa ser desentulhado. Esqueça o que fizeram com você. Esqueça o que passou. É hora de você firmar uma aliança com Jesus. É hora de você dizer: Jesus, eu estou aqui, não quero mais sair da tua presença. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Temos uma irmã ali. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto estivermos cantando, é uma oportunidade que você tem de sair do seu lugar. Da mesma forma que Jesus entra na vida dela, quer entrar na sua vida também. Vamos, saia do seu lugar e venha. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o quanto te magoaram. Eu não sei o quanto te humilharam. Mas o nosso Jesus, Ele suportou toda a humilhação para que você pudesse ter vida. Chega de viver nesse passado. Chega de viver preso a isso que você tem vivido. É tempo de experimentar algo novo do Senhor. É tempo de experimentar uma novidade de vida. É tempo de traçar novos planos. E Deus quer fazer isso com você. Ele trouxe você aqui para dizer: meu filho, pare de viver nesse saudosismo do passado. Aquilo foi bom no tempo que foi. Daqui para frente tem algo novo para você. Mas você precisa sair daqui carregando essa presença. Você precisa sair daqui cheio da presença de Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos esperar você chegar até aqui para orar por você. Eu sei que tem mais gente aqui que precisa tomar essa decisão. E o Senhor te dá coragem agora nesse momento. Toda cadeia que te prende no passado, toda cadeia que te prende aí nesse lugar, está sendo quebrada agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para adorar o Senhor. Eu não sei que palavra contrária lançaram sobre a sua vida. Eu não sei que maldição foi lançada sobre a sua vida, mas isso está quebrado em nome de Jesus. Você pertence ao Senhor Jesus. Você precisa tomar essa decisão hoje. O que Deus quer fazer com você é algo extraordinário. Mas você precisa dar esse passo de fé. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Se tiver, levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Temos 2 irmãos ali. Você pode vir aqui à frente. Aplauda ao Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Irmãos, aqui nós não temos o costume de ficar insistindo nem implorando para você aceitar Jesus. Mas sabe por que nós damos esse tempo? Porque você é importante para Ele. Jesus precisa fazer algo através da sua vida. Tem mais uma vida vindo aí. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos continuar louvando até você sair do seu lugar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe falta. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tem gente que chegou aqui nessa noite com uma sentença contrária. E Deus está dizendo para você nessa noite: se você sair daqui com a minha presença, eu posso mudar esse trajeto. É alguém que entrou aqui hoje desesperançoso de tudo que podia imaginar. Perdeu a esperança na vida, perdeu a esperança no trabalho, na família. Anda angustiado por tudo que está vivendo.
Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eu não estou te implorando para você vir aqui. Não é isso, entenda. Mas Jesus precisa fazer algo através de você. Você entrar por aqui angustiado e permanecer angustiado não é a melhor coisa que você tem para fazer. E eu repito, nós não costumamos insistir para que ninguém venha aqui à frente. Mas assim como essas 3 vidas que estão aqui, a sua também é preciosa para Jesus. Você precisa sair do seu lugar e dar esse passo de fé em direção ao Senhor. Eu preciso orar para encerrar. Vai tomar essa decisão hoje. Se tiver, levante em suas mãos. Nós vamos orar por você. Pastor, eu vou orar por essas vidas que estão aqui. Se você quiser sair do seu lugar enquanto eu estiver orando, pode sair. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos teus filhos que reconhecem que não há salvação em outro Deus além de ti. Pai, nós cremos numa nova história, Senhor. Nós cremos no perdão dos pecados. Nós cremos a partir de hoje, Senhor, em novidade de vida. A nossa oração nesse momento é que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, Senhor, e que eles possam experimentar algo do céu como nunca vivenciaram na sua vida. Nós queremos, como igreja, profetizar sobre a vida deles, transformação por completo, algo novo da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça um barulho de festa. Seja bem-vindo à família Devec, Jesus te ama. Jesus tem uma nova história para você e parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. Nós temos 2 presentes da nossa igreja para entregar para vocês. São 2 livros do nosso pastor, que vai ajudar vocês nessa caminhada agora com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vocês têm uma família, mas vocês acabaram de ganhar uma família no mundo espiritual. Dá uma olhadinha para trás aí. Essa é a sua nova família. Esses conselheiros vão acompanhar vocês numa sala aqui dentro, vão anotar o nome de vocês, para que possa orar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, crendo que não é hora de parar, é hora de você continuar avançando em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, pastor Moisés. Graças a Deus. Amanhã é o Encontro Crescimento, 19h15. Sexta-feira, o da palavra aqui, né? Vai ser o estudo da palavra. Esteja aqui conosco. Se você não tem a revista ainda, pode adquirir. Custa só R$10. É um investimento para a sua vida. E não esqueça, sábado não tem atividade aqui, mas domingo de manhã, às 9h30 e às 18h30, Santa Ceia. Tá bom? Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado por essas vidas que ouviram a Tua voz e se renderam a Ti, Senhor. Agora despede a cada um de nós debaixo da Tua proteção. Nos guarde, nos livre de todo mal. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra assim a sua mão. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre. Todos dizem? Amém. Vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se precisar de alguma oração.